Gente, voltamos. Acho que está todo mundo aqui. Opa. Vamos lá. Nessa segunda parte, eu queria falar um pouquinho sobre contratação, trocar com vocês. Eu vi até uma mensagem aqui sobre contratação. E acho que vai super colidir com o que eu já vinha planejando. Eu queria falar um pouquinho de como é a minha experiência, de como a gente costuma trabalhar. Se vocês quiserem trocar também, acho que é importante, para a gente ir construindo novas redes. Normalmente, os nossos trabalhos, a gente não tem como contratar as pessoas como CLT, porque são trabalhos mais pontuais, tanto em duração quanto em verba mesmo. Porque qual que é a questão do CLT? Para eu contratar uma pessoa CLT, eu tenho que ser uma pessoa física, uma pessoa jurídica, perdão. Eu tenho que ter os recolhimentos, né, de FGTS, os auxílios que por lei são obrigatórios conforme a legislação trabalhista. E tudo isso é muito difícil de ser inserido numa ótica de projetos. Então, a gente costuma trabalhar freelance, a gente costuma contratar freelancers. Essa forma de contratação pode ser das mais diversas formas. Eu também já trabalhei, muita gente trabalha com acordo verbal, e que eu acho que é a pior forma, assim, que é legal a gente cada vez mais fugir dessa dinâmica de acertar o valor, costuma ser muito feito, né? A galera acerta um valor, a pessoa vai lá, trabalha, você faz o pagamento em espécie por muitas vezes, porque, enfim, por exemplo, numa ótica de festa, entretenimento, balada e tal, normalmente as pessoas são pagas com o próprio valor que foi gerado naquela noite, né? Falando de uma ótica de produção de eventos, você tem um investimento ali que você faz em locação, em artistas, em estrutura física, e normalmente os recursos humanos são pagos com a receita da venda do bar, da venda do produto que tem ali na festa. E aí, por isso, acaba sendo em espécie, assinar um recibo e pronto, tá pago. E aí você encerrou ali aquela breve relação de prestação de serviço. Só que essa é a forma mais com menos respaldo de se trabalhar. Porque você não tem a comprovação de que você contratou a pessoa, você tem um acordo ali normalmente verbal de quais são as funções das pessoas que você está contratando, dos profissionais. O que não é legal também, porque por várias vezes a gente tem evasão, né, da qualidade da prestação de serviço. Você não tem como comprovar isso falando para projetos mais independentes, por exemplo, num PROAC, num VAI. Eu nem posso fazer isso, tipo, eles não permitem que eu contrate dessa forma. Então, eu vou sugerir aqui quais são os meios mais indicados, por assim dizer. O ideal é que a gente contrate profissionais via nota fiscal. Hoje em dia, com o MEI, está muito descomplicado, né? Mais adiante, na última aula, vou dar uma passada geral para vocês sobre MEI, o que é, como fazer, como ir seguindo, porque acho que vai ser importante para vocês mesmo, enquanto pessoas jurídicas, enquanto empreendedoras. Mas por hora, só para a gente passar dessa parte de contratação, o ideal é que você contrate uma pessoa que tenha MEI, porque ela tem uma empresa aberta, ela consegue emitir nota, você consegue a comprovação de que ela te prestou aquele serviço, e você faça o pagamento via transferência bancária. Porque aí no final, na prestação de contas, você vai ter a nota da pessoa e o comprovante bancário, os dois no mesmo valor, comprovando que aquele serviço foi prestado por aquele valor, foi pago naquele valor. E aí tá tudo certo para prestação de contas. Inclusive, voltando a um passo sobre a contratação, isso, sobre formas de contratação, diferentes formas de contratação. Falando sobre a contratação, onde contratar essas pessoas que vão ter esse MEI, que vão prestar esse serviço? Normalmente, a gente tem redes que a ideia é que essa passe a ser uma rede, mas tem alguns grupos que já fazem isso, que são grupos que estão no WhatsApp, grupos que estão no Instagram,
no Facebook, agora um pouco menos, né? Porque as pessoas têm deixado de usar um pouco o Facebook. Mas você vai contratar, o ideal é que você coloque de maneira muito objetiva, quais são as tarefas que você espera daquele profissional, qual vai ser a prestação de serviço dele, em qual período, qual o cachê que você está propondo. Em alguns projetos, às vezes a gente tem um pouco, que seria o ideal, né, de todos os projetos, essa flexibilidade de orçamento, para que você questione o prestador de serviço, para esse serviço, qual o valor que você me cobra? Mas muitas vezes a gente não tem um budget tão flexível, um orçamento tão flexível. Então a gente vai pesquisar aquela área de mercado, quanto um designer costuma cobrar para fazer 3 artes. E aí o ideal é que você ofereça dentro daquilo, né? A gente tem algumas tabelas de valores que eu vou compartilhar com vocês, mas isso super varia de estado, de cidade, de categoria. Vai variar, óbvio, da experiência do profissional. Se você pega um profissional mais iniciante, ele provavelmente vai ter um valor menor. Se você pega um profissional que é um pouco mais experiente, que ele é especialista no que ele faz, a ideia é que o custo dele vai subir, né? Ele vai te cobrar um valor mais caro. Então, tendo alinhado ali o cachê que você tem disponível com o cachê que o profissional cobra, a gente formaliza a prestação de serviço. Outra coisa também super importante, contrato, gente, contrato. Não precisa ser um contrato super mirabolante, um mínimo, né, assim, com boas práticas de mercado, é que o contrato preveja o fato de reincidir o contrato de ambas as partes, de você enquanto contratante, dentro de um prazo mínimo, da pessoa que está prestando serviço para você, que ela pode reincidir o contrato dentro de um prazo mínimo. Esse prazo é muito variável. Ele vai variar de acordo com o serviço que você está contratando, com o tempo do seu projeto. Se é um projeto um pouco mais longo, talvez você consiga colocar 30 dias, que é um prazo, acho que é o prazo mais razoável, para que você consiga contratar uma outra pessoa e fazer novamente esse processo, né, de colhida de dados, de contrato, enfim. Mas num projeto que é um pouco menor, um pouco mais curto, 15 dias, no mínimo 10 dias para reincidir o contrato, para que o profissional consiga se planejar também, para que você consiga contratar uma outra pessoa caso ele venha a não conseguir prestar o serviço. O que é super natural, gente. Muitas vezes não é falta de compromisso, mas o profissional fechou, as coisas mudaram, ele não vai mais conseguir atender. Então as etapas acabam sendo. Depois a gente vai disponibilizar a gravação. Eu vou orientar vocês certinho no grupo. Mas o ideal, num processo de contratação, seria o primeiro, a busca, né, pelo profissional. Segundo, orçamento, que aí passa por essa etapa entre o orçamento que a gente tem, o cachê que o prestador de serviço ou prestadora de serviço está me pedindo, equilibrar esses dois e conseguir acordar um valor para a prestação de serviço. Então, esse orçamento barra negociação. Normalmente, o ideal é que você recolha os dados do prestador de serviço, dados pessoais mínimos, e-mail, formas de comunicação, tudo isso, e aí dados mesmo jurídicos, né, nome da empresa, endereço onde está situado, cartão CNPJ, que é uma coisa que por muitas vezes a gente deixa passar, porque o MEI, ele tem atividades, né, ele tem códigos de atividade a quais você está apto a prestar ou não. Algumas atividades dentro do MEI, você coloca como prestação de serviço, está tudo bem. Algumas outras, eles vão te pedir alguns documentos comprobatórios de que você realmente consegue prestar aquele serviço, como certificação, diploma, enfim. Você pegou esse cartão CNPJ, confere se ele tem essa atividade inscrita. Caso não tenha, a gente orienta que o profissional, enfim, né, adeque lá no código de serviço. Não é um trabalho que a gente faz, a gente só vai entender se o serviço que ele presta está de acordo com o serviço que ele vai ter que emitir a nota, sabe? E depois eu vou mostrar para vocês um cartãozinho CNPJ, vou buscar um aqui como exemplo, mas para entender se está tudo dentro de acordo. E passando por essas fases, contrato. O ideal é que o contrato seja feito por um advogado, né? Oi? Desculpa te interromper, porque tá tudo muito rápido. Deixa eu te perguntar.
O primeiro passo, buscar o profissional, recolher os dados dele, conferir se ele está inscrito aonde? Ah, tá, vamos lá. Vou um pouquinho mais devagar, perdão. Busquei o profissional, consegui o profissional. Primeira etapa. Segunda etapa, orçamento e negociação, que é onde a gente vai adequar os valores do que a gente tem para o que a pessoa consegue desempenhar dentro daquele valor, né? Performar dentro daquele valor se faz sentido para o profissional. Conseguir fechar. Terceira etapa, a gente chama de cadastro de fornecedores. O ideal é que a gente arquive esses dados para ter depois como mailing. Tipo, ó, eu preciso de novo de um produtor financeiro, por exemplo. Fulano me atendeu super bem. Se eu já tenho esse banco de profissionais comigo, é muito mais fácil de eu ir buscar num segundo momento, né? Mas a gente vai pedir normalmente nome, RG, CPF, nome e documentos base como pessoa física. Tipo, documentos básicos para um contrato. Nome, endereço. Eu vou botar naquela apresentação e passar para vocês. Acho que fica mais fácil. Os dados como pessoa física e os dados como pessoa jurídica. Dados de pessoa jurídica, razão social, que é o nome da empresa, né? O nome que está registrado lá na Receita Federal. CNPJ, porque é um número que permeia tudo para a prestação de serviços de empresas. E aí, um processo muito importante, que muitas vezes a gente deixa passar, é o cartão CNPJ. Quando você contratar alguém, sempre você vai pedir o cartão CNPJ. Opa. Diminuiu. O cartão CNPJ, vocês vão ver um código. Eu vou buscar aqui um cartão para já projetar aqui para vocês. No cartão CNPJ, ele tem os códigos de serviço que aquele profissional presta. Por exemplo, num publicitário, vai ter sobre comunicação, vai ter, sei lá, criação de layout. No nosso meio financeiro, tem um código sobre administração. É um código de serviço bem amplo, mas que ele costuma atender super bem essa questão de financeiro. Para dar aula, por exemplo, tem um código específico. Sempre é importante a gente conferir se o serviço que eu estou contratando está listado nos códigos de serviços que o profissional presta. Se ele está apto para fazer aquilo, e ele não ter o código não necessariamente quer dizer que ele não saiba fazer, mas que ele precisa fazer essa adequação no portal do empreendedor. Eu vou mostrar aqui um cartão e eu vi aqui uma dúvida. Deixa eu ver. Então, essa questão aqui, a Camila botou pra gente, né? Sobre eles mandarem o orçamento com timbre, assinatura, tipo, dificuldade, a questão do MEI. Eu acho que tem duas coisas que caminham junto disso, né? Por exemplo, a questão do orçamento. Cara, eu não tenho como fazer com que o profissional me mande aquilo que eu preciso. Então, no momento que eu estou cotando, eu já deixo sempre um textinho padrão. Vocês vão construir o textinho de vocês dentro da lógica que funciona. Comentando, o orçamento precisa vir nessa estrutura. Eu não tenho. Eu conheço algumas amigas que têm um documento e elas pedem o orçamento dentro daquilo, sabe? Eu não acho isso legal, porque eu acho que cada profissional tem a forma de apresentar seus serviços. Mas eu sempre coloco que o profissional precisa colocar qual o valor, quando são por meses, qual o valor mensal, qual o valor que ele pensa para o total, serviços extras, por exemplo, designer. Eu contratei 3 peças para o Instagram, são 3 posts para Instagram. Ele me cobrou X valor. Se passar de 3 posts, quanto seria uma peça extra? Sabe, são coisas que vocês vão percebendo dentro de cada prestador de serviço. Por exemplo, preciso fazer um reparo, um pedreiro. Ele está me cobrando por valor ou por hora, ou por diária, que são coisas que é importante da gente ter em mente. Então, eu sempre peço para essas coisas virem no orçamento. E muitas vezes, se o orçamento não vier dentro desses moldes básicos, eu desconsidero. Infelizmente é isso, óbvio. Você orienta, veio o orçamento, eu falo, eu preciso de tais informações.
Se esse orçamento não vier dentro daquele molde, infelizmente a gente não tem como seguir, sabe? A gente faz o financeiro, mas a gente sempre está prestando conta para alguém, né? E ainda que seja um projeto nosso, é importante que a gente tenha o registro dessas informações. Então, se o profissional não consegue me atender dentro daquelas especificações, infelizmente eu não tenho como seguir, porque no final eu não vou ter como fazer a prestação de contas. Essa questão da nota. Se ele não tem o KNAI adequado, que é o código de serviço lá, que caracteriza esse ou aquele serviço, a nota dele não vai me servir. Eu não vou conseguir comprovar que ele prestou esse serviço para mim, sabe? Tipo, sei lá, a gente que faz produção financeira. O nosso KNAI não serve para mídias sociais. Se eu emitir uma nota como financeiro e eu tendo feito um serviço de mídias sociais, aquela nota não é válida. Então, eu estou sem nota. É como se eu tivesse contratado um profissional na informalidade. Então, é um pouco desgastante, gente. Não vou mentir. São os ossos do ofício nessas partes. Do tipo, você manda o contrato para a pessoa, ela demora horrores para responder. Só que eu acho que, inclusive, isso é uma estratégia de sempre colocar tetos. Sabe quando você recebe o orçamento do profissional e o profissional fala, olha, esse orçamento é válido por 3 dias. Depois dos 3 dias, ele está totalmente no direito de rever o orçamento, falar que está assim, que vai ser mais caro, ou ele consegue baixar um pouco mais. Eu acho que a gente tem que trabalhar muito nesse formato também de tetos, deadlines, né? O pessoal chama de deadlines, de prazo, qual que é o prazo máximo. Eu mandei o contrato, ó, você tem 2 dias para assinar esse contrato, porque, enfim, né, caso você não consiga formalizar, a gente não tem como seguir. E, gente, eu sei que é muito difícil, às vezes, você falar o não, sabe? Tipo, passou 3 dias, ó, não vamos ter como seguir. Eu sei o quanto é difícil falar, não vou conseguir seguir com seus serviços. Mas eu acho que, como tudo em produção, é uma questão unilateral, né? Se o profissional não consegue me atender para formalização de contrato, isso me faz questionar o andamento do serviço, né? Enfim, pior, nossa, Camila, não é difícil, são detalhes. Eu sei que falando assim parece um monstro de 7 cabeças, mas não são. Eu acho o cronograma, tanto que eu vou até passar uma dinâmica para vocês na próxima aula, na segunda aula, já para a gente construir um cronograma junto. Se você tiver um cronograma estruturado, o seu projeto vai andar dentro daquilo assim, tranquilo. É super um processo mais complexo, né? O cronograma vai levar um tempo, você vai ter que construir aquilo, mas uma vez que você construiu e formatou para as necessidades do seu projeto, o projeto anda sozinho, sabe? Você vai só acompanhar dentro daquilo que foi estipulado. Deixa eu pegar aqui um cartão do CNPJ para comentar com vocês. Fernanda, Oi? eu posso dar só uma contribuição? Claro. A Camila tá no início, realmente, de fato, parece muito difícil, parece muita coisa, assim, acho que à medida que a gente se apropria dos termos, dos conceitos, né, vai ficando mais fácil. Mas só contando a minha experiência, eu sou MEI, né? E você tem uma atividade principal que você coloca, que você define para o seu MEI, e secundárias. Como eu disse aqui no chat, um MEI ele pode ter até 16 quinais. Isso engloba bastante tipo de serviços. Isso é importante, porque às vezes você, de fato, faz muitas coisas diferentes. Por exemplo, a minha atividade principal é produção musical. Mas num outro projeto, por exemplo, vou lançar até agora o meio do ano, um conjunto de e-books. Então, o que eu fiz? Eu adicionei o KNAI de edição de livros e revistas e tal, não sei o que já engloba essa coisa dos livros, mesmo que sejam digitais. Então, assim, você dá uma pesquisa. Quando você se inscreve para o MEI, ele te pergunta e ele te dá as opções, né, de atividades que você desenvolve. Então, você pesquisa lá o que se adequa melhor ao tipo de trabalho, de serviços que você oferece. O meu tem, sei lá, 8, 9, porque eu sou professora de inglês. Eu estou dando aula de inglês agora para uma organização e eles me pedem nota fiscal. Então, lá no meu KNAI secundário também tem instrutora de idiomas e outras coisas. Então, assim, você vai adicionando lá serviços que você acha que podem estar dentro do seu escopo de trabalho profissional, enfim. Então, acho que
É só procurar ali direitinho que rola, assim, o tipo de serviço que você está prestando. Eu tenho uma pergunta, Fernanda ou Rebeca. Enfim, eu tenho MEI e eu tenho algumas atividades, mas para eu adicionar outras atividades, rola uma facilidade? Tipo, é só ir no portal do empreendedor ou precisa fazer algum tipo de pagamento, enfim, tem algum custo para adicionar essas outras atividades? Totalmente free. Você tem até 16 quinais que você pode adicionar e é super facinho no portal do empreendedor. Super, você vai lá, coloca, imprime o seu comprovante de e-mail lá, é bem, bem fácil mesmo. Massa, valeu. Nossa, total. Por isso que eu comento que um profissional não tem pagamento. Você incluir uma atividade, mais uma atividade no seu MEI não te gera despesa nenhuma. Por isso que eu falo que é importante essa conferência do cartão CNPJ no momento que você contratou o profissional, porque o fato dele não ter uma atividade não quer dizer que ele não possa prestar serviço para você. Ele só precisa incluir isso no MEI, não vai ter custo nenhum para ele e você fica com tudo redondinho. Eu vou projetar para vocês um cartão CNPJ, um exemplo comum assim, na internet, mas só para ficar mais visual, onde está cada informação. Vamos lá. Ó, eu trouxe aqui, é um exemplo da internet mesmo, mas só para a gente passar campo a campo quais são as informações. Aqui à esquerda você vai ter o número do CNPJ, que é como se fosse o nosso CPF, só que de uma empresa. É o número que é usado para tudo, para emissão de nota, para consultar, para gerar esse cartão CNPJ. Esse cartão aqui a gente consegue gerar por um site mesmo da Receita. Só que eu já peço com o cartão para já vir tudo certinho e eu só bater as informações. Aqui a gente tem a data de abertura da empresa. Normalmente, para prestação de serviço comum, não me importa muito quando foi aberta a empresa, mas alguns editais, ou quando é prestação de serviço para iniciativa pública, algumas prestações de serviço mais específicas, às vezes eles pedem, tem que ter MEI aberto há no mínimo 2 anos, porque é como se fosse uma comprovação de atividade, né? O tempo que está aberto. Aqui vai ser o nome empresarial, é o nome real, tipo, que está na Receita Federal, a empresa é chamada dessa forma. E embaixo a gente chama título de estabelecimento, mas é popularmente conhecido como nome fantasia, que é a forma como aquela empresa se apresenta no mercado. Sei lá, Coca-Cola. Provavelmente a Coca-Cola não chama Coca-Cola. A Natura provavelmente não chama Natura. Tem um nome social, a razão social, que é esse nome aqui. E o nome fantasia, que é o nome como é popularmente conhecido. Aqui a gente vai ter o porte da empresa. A gente está focando em MEI por se tratar dessa questão de empreendedorismo e tal, mas óbvio, tem MEI, ME, limitada, enfim. Aqui é a atividade principal, tratamento de dados, provedores de serviço, de aplicação e serviço de hospedagem de site. Essa empresa aqui, a atividade principal é essa, mas a gente tem uma listinha de atividades secundárias. Por exemplo, ele é como se fosse um web, ele faz esse lance de redes e tal, mas ele é web design também. E aí aqui você pode ter várias atividades secundárias, porque acontece mesmo do profissional atuar em várias áreas. O meu exemplo é claro, eu faço produção financeira, eu faço produção executiva. Nos últimos tempos na pandemia, eu tenho trabalhado em selos musicais, em agência de publicidade. Então, eu tenho que ter um código de serviço para cada atividade que eu desempenho. Porque se a empresa me contratou dentro daquele escopo, eu preciso emitir a nota com aquele código de serviço.
Aqui é sobre a empresa, ela é uma sociedade simples limitada. Aqui, o endereço não necessariamente é o endereço que você mora. Se tratando de uma empresa física, normalmente é o endereço onde ela está alocada, né? Onde a loja funciona, o escritório funciona. É que agora, né, com o crescimento do e-commerce, da gente enquanto pequenos empreendedores, o endereço acaba sendo, por vezes, o endereço mesmo de residência do prestador de serviço. Complemento e tal, endereço normal, endereço eletrônico. Esse endereço aqui, esse e-mail, na verdade, nem sempre é o endereço, é o e-mail também do profissional. Por vezes é o endereço do escritório de contabilidade que presta serviço para aquela pessoa, ou para aquela empresa, né? Telefone é a mesma coisa, não necessariamente vai ser o telefone pessoal da pessoa, por muitas vezes vai ser o telefone da contabilidade. Se a empresa está ativa, data da situação cadastral. Esse é o cartão CNPJ que a gente pede. No momento da contratação, eu fui passando campo a campo com vocês, mas as principais informações que a gente vai ter que conferir é o CNPJ a gente tem, né, como informação, a data de abertura, quanto tempo a empresa existe nesses casos que forem mais específicos, do tipo, os prestadores de serviço, normalmente são 2 anos que se pede, quando existe essa especificidade. Mas se a gente está contratando para projetos nossos, normalmente não faz tanta diferença quanto tempo a empresa está aberta, né? A gente avaliou o currículo, o portfólio, a proposta de serviço e deu o aceite. Daí você vai avaliar principalmente aqui, atividade principal ou secundária. Se não for a atividade principal, se ela não estiver aqui, ela tem que estar pelo menos aqui de alguma forma, sabe? Nem sempre o código de serviço também é muito literal. Não necessariamente vai estar escrito lá, produção financeira, mas tem que ser um KNAI relacionado a trabalhos financeiros, a prestação de serviços financeiros, que aí tem alguns KNAIs, né? Essa avaliação, por exemplo, normalmente, nesse sentido, por exemplo, esse grupo vai ser um grupo de apoio, então vocês podem ficar super à vontade para ir lá questionar, tipo, gente, vou contratar uma profissional, uma profissional para essa atividade, esse KNAI que serve, vocês podem super nos consultar. Se for o caso, às vezes faz uma busca no Google mesmo daquele KNAI, tipo, quais atividades ele aborda, enfim. É uma coisa assim mais tranquila. Só tem que ter, a atividade só tem que estar relacionada, sabe? Não, pelo menos eu nunca tive casos literais de eu ler lá escrito exatamente o serviço que a pessoa está prestando. Porque o KNAI é justamente para isso, é um segmento, né, de serviço. Mas é importante que o KNAI esteja adequado com o serviço que você vai estar contratando, para que aquela nota seja válida. Coisas importantes também de se contratar MEI. Eu não pago nada para ter um MEI emitindo nota para mim. Vocês não vão ter custo a mais nenhum por essa questão de nota. Ela só tem a acrescentar, porque formaliza a relação, documenta a relação, torna isso legal do aspecto jurídico, né? Tipo, legal. E depois, falando sobre, tipo, editais, é uma obrigatoriedade. Então, você vai conseguir fazer o relatório de prestação de contas tranquilamente. E aí, tá, falando sobre a contratação, então é isso, você conferiu esses dados, olhou lá o CNPJ, olhou o serviço, olha, tem aqui um KNAI que eu consigo aproveitar. Eu já gosto de orientar o profissional, do tipo, ó, você vai emitir com esse KNAI aqui, dentro dos seus, quando tem de muitos segmentos, né? Aí fiz o contrato. Para contrato, o ideal é que a gente contrate mesmo um serviço jurídico. O que você pode fazer como redução de custos ao invés de você contratar um profissional para fazer todos os contratos, você faz um contrato base. Por exemplo, eu vou contratar 5 oficineiros. Eu mando as informações, eu vou contratar para formulação de um contrato. O jurídico, o advogado, a advogada, a empresa jurídica, eles vão me mandar aquele contrato. Pensando que todos os profissionais vão ser contratados nos mesmos moldes de trabalho, aquele um contrato serve para todos, certo? Então, eu vou só precisar atualizar os dados. E aí, eu vou ter um contrato para cada pessoa. Sobre a assinatura de contrato, atualmente, dá para fazer como nos moldes antigos, em que você recolhe, você assina como contratante,
quem você está contratando assina como contratado. O ideal é que normalmente tenham 2 testemunhas, uma da sua parte e uma da parte da pessoa, e aí você reconhece firma em cartório. Mas isso está ficando um pouquinho ultrapassado. Agora a gente tem aquelas plataformas de assinatura de contrato, né? Sign, design, alguma coisa. Tem vários exemplos, eu posso mandar lá no grupo depois para vocês os links, que tem uma quantidade de contratos que você consegue fazer gratuito, ou que você pode já incluir esse custo na planilha, no orçamento, né? Costumam ser custos assim, R$40, R$50 no máximo por mês. E aí você sobe, você faz o upload, né, do documento. A maioria das plataformas aceita em Word, em PDF. Você sobe, aí você vai colocar telefone ou e-mail de quem vai assinar e todo mundo assina ali online e já tem a validade jurídica. É uma alternativa legal. E então você retomando os processos, contratou, orçamento, negociação, recolheu os dados, fez o contrato, assinou o contrato. Aí, prestação de serviço. Normalmente, os trabalhos que eu faço, como eu estou assegurada pelo contrato, eu gosto de fazer 50-50, porque eu acho que é justo para ambas as partes, sabe? Eu não estou comprometendo toda a minha verba, a pessoa ainda tem 50% a receber, só que o profissional também fica respaldado, porque muitas vezes a gente contrata um profissional que a gente não conhece, né? Da mesma forma, eles não nos conhecem. Então, eu acho que é super legal essa prática de 50-50 para as duas partes. Você fez o depósito de 50%. Essa é uma informação que não necessariamente precisa estar na nota, mas é legal que esteja na descrição da nota. Pagamento R$3.000, 50% em tal data, 50% em tal data. Esse 50% vai ser depois da entrega do trabalho, né? Com o trabalho já concluído. E aí você inicia a relação de trabalho, que aí vai ser como qualquer outra, sabe? Só que você está assegurado de tudo, contrato, cartão CNPJ, tá tudo ali muito formalizado, a prestação de serviço vai ser tranquila. Fê, e se eu paguei 50% para a pessoa e ela desistiu, ou ela não me entregou o serviço? Normalmente, em casos, assim, a ideia é que você consiga resolver isso na base do diálogo, mas, por vezes, eu já tive que a pessoa me estornar o valor, e aí depois eu justifico, né, no relatório do porquê aquele valor entrou e saiu. Eu já tive vezes de adequar, por exemplo, a pessoa tinha que me fazer 6 tarefas, vamos colocar assim, que fica mais fácil de visualizar. Paguei 50%, ela só me entregou 3 e ela não quer fazer mais. A gente reformula o contrato para o escopo de trabalho e o valor, e aí fica só aquele valor que já foi pago mesmo, sabe? Isso para exceções. A ideia é que sempre as coisas corram tudo bem, mas tendo essas eventualidades, são formas de lidar com isso. E aí, basicamente é isso. Paguei, pessoa concluiu o serviço. Paguei, aquela etapa está concluída. Sempre, sempre, sempre arquivar junto nota e comprovante de pagamento. Uma coisa que eu já faço na hora, eu recebi a nota do meu prestador de serviço, eu subo na pasta. Eu fiz o pagamento na conta, que aí a maioria dos projetos que eu toco, eu tenho acesso à conta, então eu mesma faço. No máximo a pessoa, o dono da conta, né, autoriza por lá, mas já trabalhei também em algumas dinâmicas que eu mando a planilha de pagamentos com os dados bancários e a pessoa vai fazer o pagamento. Então, eu sempre arquivo tudo que eu recebi. Arquivo nota do fornecedor, comprovante de pagamento. Porque se eu tiver uma auditoria, se eu tiver qualquer coisa nesse sentido, eu consigo comprovar que as coisas foram pagas corretamente, que está tudo formalizado, enfim, que está tudo certo. Existe também uma segunda forma de contratação, que é para pessoa física. Ela não vai precisar emitir a nota. Só que eu normalmente eu desaconselho, só se for mesmo a última forma, assim, tipo, você não encontrou um profissional ou aquele profissional é bom o suficiente, que vale a pena e tal, que é pagar via RPA. Nossa, assim, esse é bem complicado.
Não, não é complicada, na verdade, desculpa. A operacionalização não é complicada, mas normalmente essa troca de informações o RPA é um documento que serve como tem valor jurídico, fiscal, mas eu estou contratando uma pessoa física, não estou contratando uma pessoa jurídica. Por exemplo, no caso da nota, eu recebi a nota e é sobre isso, o serviço está ali formalizado. O RPA, eu tenho que recolher todos a tributação dessa pessoa que está me prestando o serviço. Então, eu preciso do PIS da pessoa, dados pessoais reais, eu tenho que dar entrada nesse documento na Receita. É possível, só que o custo para mim aumenta, porque eu vou pagar o cachê da pessoa, mais essa tributação, que aí são aqueles recolhimentos base, né? FGTS, enfim. Normalmente, quando eu tenho RPA de muitas pessoas, como demanda muito desse acompanhamento do recebimento dos documentos, gerar as guias, recolher essas guias, normalmente é feito por escritório de contabilidade, sabe? Se você tem a verba suficiente para um RPA, você provavelmente vai alocar ali uma verba de contabilidade para fazer esses recolhimentos. É uma possibilidade, estou apresentando aqui para vocês como possibilidade, porque existe. Existe uma forma de contratar uma pessoa que não é PJ, mas não é a mais aconselhável. Não é a mais aconselhável por conta de tudo isso. Porque. Fernanda, Oi? só uma pergunta, desculpa te interromper. Mas eu já tive experiência, por exemplo, de contratar por RPA e descontar o valor gasto, tipo, com essas despesas do próprio cachê. Queria entender, tipo, qual a tua visão sobre isso, se fica a nosso cargo, né, de, tipo, arcar com essas despesas, ou se é ok também falar para a pessoa que, assim, ó, a gente contrata através de emissão de nota fiscal, mas no seu caso, como você não pode emitir, e se você quiser fazer esse trampo, sei lá, é por RPA e tem esse desconto aqui do seu cachê e tal. E aí ficar a critério da pessoa escolher se ela acha justo que seja descontado esse valor. Então, isso é uma prática, não vou dizer que não é. Conheço várias pessoas que tratam dessa maneira, do tipo, ó, a contratação é via nota fiscal, mas você não tem empresa, não vai abrir empresa para fazer isso, a gente vai descontar. É uma prática que existe, mas eu acredito que não é a prática ideal, sabe? Ela existe, ela pode ser feita, na verdade, tipo, juridicamente não poderia, né? Aquela velha situação de não deveria, mas acontece com frequência. No meu entendimento, a gente, enquanto contratante, tem que arcar com esses custos. Mas, na realidade, às vezes a gente não tem um orçamento. E a pessoa quer muito aquele emprego e você gosta do serviço que a pessoa vai te prestar. Então, você vai descontar a proporcionalidade do cachê da pessoa, né? Isso é muito uma coisa que é feito ali acordado, né? Tanto que esses acordos são verbais, não devem ser formalizados, assim, nunca são formalizados. Mas é um custo a mais, tipo, é isso. Se você for fazer RPA, é um custo a mais para você na planilha e que por vezes acaba já tipo sendo realmente o ponto de falar, então não vou contratar esse fornecedor. Já aconteceu comigo também de pedir para a pessoa, a gente precisa de nota fiscal, poxa, não tem como emitir nota fiscal e tal. Eu falei, olha, uma possibilidade que você tem é emitir a nota fiscal avulsa, mas ela tem um custo e esse custo é seu. Né? Mas, poxa, o desconto é muito alto e tal, não sei o quê. E o edital não permitir você, por exemplo, pagar via recibo, né? E aí, tipo, cara, então fica difícil. Aí já aconteceu, vou falar aqui muito abertamente, porque a gente está entre, né? Mas já aconteceu, por exemplo, então quem vai emitir a nota fiscal é a empresa do meu amigo. Tá, beleza. Não é uma prática bacana, né? Você pode incorrer numa um possível problema posterior, mas assim, às vezes até para facilitar a vida de quem está no corre, né? E não tem mesmo condição de abrir. Acho que com o MEI melhorou bastante, assim, né? Porque, enfim. Aí, o que acontece? E aí, isso é uma lição pra gente, nós produtoras que estamos aqui, assim. Muita gente tem MEI, mas fala assim, cara, meu MEI tá super atrasado, tem 3 anos que eu não pago,
E aí é uma coisa que precisa ter muito cuidado, porque tem aquela contribuição mensal que você precisa pagar, e se ela não tiver em dia, durante um tempo você até consegue emitir nota mesmo com o pagamento das mensalidades atrasadas, mas depois não. Né? Tem um parceiro que trabalha sempre com a gente, e eles estão há anos no mercado e nunca se formalizaram, nem como empresa, nem como MEI, nem como nada. Já formalizaram, mas aí também o MEI não funciona, enfim, uma série de coisas. E eu precisava muito contratar o serviço deles, não só porque era o mais acessível para mim, mas porque era o trabalho que eu mais gostava. E eu só podia emitir por mês um recibo de R$ 500 no nome de cada pessoa, ou de cada prestador de serviço, de acordo com o edital, né, e para a organização para quem eu estava trabalhando. E foi uma loucura, assim, porque todo mundo que trabalhava no estúdio de gravação, no estúdio de música, teve que assinar um recibo de R$ 500 para somar o valor total que eu tinha que pagar para a empresa. Quer dizer, para eles, assim. Tipo, eu tinha que pagar 2 mil por mês e só podia emitir um recibo de R$ 500. Eu tive que emitir 4, eles tiveram que me dar 4 recibos de R$ 500 com todo mundo que trabalhava no estúdio. Então, assim, às vezes também a galera dificulta um pouco a nossa vida. Acho que é importante se profissionalizar nesse sentido de ter ali o MEI direitinho, ou, enfim. E tem a coisa da nota fiscal avulsa, que as pessoas odeiam porque elas precisam pagar os tributos, né? Sim, total. Tipo, a nota fiscal avulsa, honestamente, faz muito, acho que anos que ninguém emite para mim. De verdade, assim, são anos que a gente apresenta como, Muito caro. mas as pessoas não querem. E em partes eu entendo, só que eu acho que muito das dinâmicas de mercado, elas são inevitáveis. Por exemplo, as pessoas quando abrem MEI, por que ela abre MEI? Tem lá o respaldo, por exemplo, vou até detalhar um pouquinho para quem não conhece, aquela mensalidade que você paga por mês, ela serve também como contribuição para uma possível aposentadoria, para auxílio doença, auxílio maternidade. Não é a mesma dinâmica de CLT, você é uma empresa, você está contribuindo como empresa. Mas se porventura você tiver aí algum problema nesse sentido, você tendo pelo menos um ano, né, de recolhimento, você está respaldado, você vai receber um auxílio doença, um auxílio maternidade, enfim. E acho que até por isso também é muito importante, porque além de formalizar as relações de trabalho, você está se respaldando. Porque vida de freela, assim, a gente não tem respaldo nenhum, a gente não tem garantia nenhuma de lugar nenhum. Então, acho que esse é mais um motivo do porquê é tão importante abrir MEI. E eu acho que são essas tendências do que é inevitável. Enquanto, isso falando mesmo como estratégia, enquanto você for achando termos ali, você for achando soluções alternativas para a não emissão da nota fiscal, o seu fornecedor não vai emitir nota fiscal, ponto. Ele não vai ficar querendo emitir nota avulsa. Você abrir uma empresa, existe um processo mínimo. O MEI ele é extremamente descomplicado, mas no mínimo você tem uma plataforma que você vai precisar emitir uma nota e recolher esse valor mês a mês, né? 12 meses por ano, e no momento oportuno fazer a declaração de IR. Então é uma burocracia. Enquanto a gente for apresentando, mas é uma burocracia descomplicada, né, gente? Venha nós. Mas enquanto você estiver apresentando para esses fornecedores soluções alternativas, vai ser muito improvável que o fornecedor passe a emitir nota. Então, eu acho que tem que ser real. Pelo menos eu tenho colocado dessa forma para os meus fornecedores, tem funcionado. Ponto essencial para a prestação de serviço, somente via emissão de nota, contrato, enfim, eu estipulo as formas. E aí, óbvio, eu vou dando todo o suporte para o meu fornecedor nesse decorrer do tempo. A Gisele, acho que levantou a mão. Oi, Fê. Oiê. É que o meu telefone ainda está carregando, que ele está com problema. E aí ele fica... Eu queria tirar uma dúvida. Apareceu aqui uma opção, eu fiz uma contratação e ele quis emitir para mim um documento simplificado. E aí ele até me falou, o MEI, ele tem essa opção, aqui no caso do Rio de Janeiro é a nota carioca, né, que é emitida pelo sistema, mas ele me apresentou isso como uma opção, e aí naquele momento eu fiquei meio na dúvida se eu aceitava ou não, como nunca tinha feito essa prática, eu não aceitei, falei, não, preciso da nota carioca e tal, e ele acabou resolvendo. Eu queria saber se esse documento realmente ele funciona ou não.
Eu nem conheço esse documento simplificado, nunca ouvi falar. Eu posso mandar uma cópia depois Ai, por para favor. você dar uma olhada. Porque Por eu até favor. entrei na internet e realmente, assim, no site da prefeitura daqui, ele dá isso como opção, mas eu nunca tinha visto, então eu não sei se isso funciona ou não. Eu vou te mandar, então, para você dar uma olhadinha. Beleza, eu sou de São Paulo, né? Estado de São Paulo, moro em São Bernardo. Então, Tá. eu trabalho muito com a galera de São Paulo, a capital, né? Cidade de São Paulo. Trabalho com a galera de Santos, assim, Baixada, no geral. Uhum. E sempre, tipo, me enviam a nota fiscal ou essas opções. Tipo, já trabalhei com RPA, já trabalhei com nota avulsa, mas como eu falei, faz muitos anos, nossa, ninguém mais quer emitir nota avulsa. Uhum. Mas esse documento, por exemplo, eu não me lembro de ter ouvido nada parecido. Então, se você puder me encaminhar, que a gente até fala sobre ele na próxima aula, se for o caso. Legal. Então tá bom, obrigada. Imagina. Mas, assim, retomando um pouco do que a gente vinha falando, é um pouco disso. Eu acho que a gente precisa ter bem estruturado quais são as nossas demandas para que a gente consiga cobrar isso dos nossos fornecedores, sabe? Eu acho que mais do que nunca é importante que a gente estabeleça como questão mínima a assinatura do contrato. E parece ridículo, mas eu já tive fornecedores que não queriam assinar contrato. E eu acho, e não tem motivo, né, gente? É sempre aquele discurso do o contrato é para mim, mas é para você também. Você também está respaldado em valor, em escopo de trabalho, enfim. A gente colocar como condição assinar o contrato e emitir a nota. Acho que isso assim é essencial de verdade. E aí a gente tem essa contratação da pessoa. Recursos humanos, basicamente, são isso. Para recursos técnicos e tudo mais, entra algumas questões de lógica de mercado. Alguns mercados, por exemplo, audiovisual. Normalmente eu contrato por diária, mas eu conheço algumas pessoas que contratam por hora. E aí acho que cabe essa conversa com cada fornecedor do que é mais adequado, sabe? Eu sempre recomendo assim por diária, e aí, óbvio, a gente vai estabelecer o número de horas naquela diária, né? Uma diária de 10 horas, uma diária de 8 horas. Estúdio audiovisual tem muito essa dinâmica de 12 horas por vezes. 12 horas. Então, diária de 12 horas, e aí você já acorda. Isso é uma dica, assim, né? Tipo, eu gosto dessa abordagem, de já deixar acordado quanto que é a hora extra. E se aquele profissional também está disposto a fazer hora extra, se for o caso. Por quê? Por várias vezes você contrata a pessoa na diária, precisou ficar um tempinho a mais, a demanda se estendeu. E o valor da hora extra fica muito superfaturado com relação ao valor que foi a diária, sabe? Então, acho que isso assim, é uma coisa muito, muito essencial para orçamentos e cotação. De que forma é aquele valor? Por mês, por serviço, por diária, tendo diária de quantas horas, qual o valor da hora extra. Acho que são coisas que a gente tem que ter muito em mente. O valor por qual unidade, sabe? Por serviço é o que menos é recomendado, mas às vezes se faz também. Do tipo, estou reformando meu apartamento, contratei um profissional para pintura. Ele não vai fazer absolutamente nada além da pintura. Ele vai proteger, né, o rodapé e o teto e vai pintar. É isso. Se eu contrato uma diária para pintura, uma diária de 8 horas, eu vou acordar com o meu profissional que, dentro daquelas 8 horas, ele vai fazer serviço de pintura em qualquer superfície, na parede, no armário, na porta. Entende a diferença? Assim, como esses pequenos detalhes, no momento do orçamento, no momento da negociação, são extremamente importantes para o resultado final. Que mais exemplos que eu tinha dado? Deixa eu só fazer uma colinha aqui na minha anotação. Fê, me tira uma dúvida rapidinho. Valor é por hora, por diária, por serviço ou... Tinha mais um que você falou, não lembro qual. Eu falei na diária, a gente sempre colocar hora extra. Ah, tá bom. Hora extra, porque normalmente na diária você vai estabelecer quantas horas tem aquela diária, né? Uma diária de 8 horas. E aí eu comentei que por vezes o profissional precisou passar um pouquinho, ele te cobra um valor assim super caro, super desproporcional. Na verdade, a questão não é ser cara, o valor para aquela pessoa ficar mais tempo, ela já está cansada, ela trabalhou o dia inteiro, é aquele.
mas tem que ser proporcional ao valor que você pagou ali no dia, né? Por exemplo, se na diária a hora saiu a R$ 50, ele não tem como me cobrar R$ 200 a hora extra. No mínimo, pelo menos aí, tipo, um aceitável para mim seria R$ 100, 120 é compreensível, mas R$ 200 já está muito acima da proporcionalidade do dia. Então, normalmente, um cálculo que eu faço é esse. A pessoa me fala, ó, a minha diária é R$ 1.000. Tá, para quantas horas? Para 10 horas? Então, a hora está saindo a R$ 100. A hora extra tem que ser, no máximo, R$ 200. É uma proporção assim que eu gosto de trabalhar. E aí eu já deixo isso acordado em contrato também. Prestação de serviço numa diária de 8 horas, de 10 horas em tal local, havendo hora extra, é facultativo que o profissional aceite ou não. Caso venha a ser necessário, o valor por hora extra será de R$ 200, por exemplo, a ser depositado na mesma conta. É sempre um acordo que eu faço. Tanto verbal, quanto eu deixo ali no contrato respaldado. E basicamente é isso sobre contratação. Sobre serviço, que foi o que eu falei que não é recomendado, é quando você contrata especificamente para aquilo. Porque, pelo menos na minha experiência, é muito difícil eu conseguir eu ter uma demanda tão específica que exija uma pessoa lá. Normalmente eu preciso para isso e aquilo. Por exemplo, eu fazia muita festa. Na Baticu é um exemplo, acho que todo mundo tem um pouco mais de referência. A Baticu fazia festas, quase que shows, né, por assim dizer. Então você tem ali a pessoa trabalhando na entrada, que ela faz o papel da entrada. Ela confere a lista de desconto, não estando na lista de desconto, ela vai cobrar o valor normal, o valor regular. Ela está fazendo o quê? Conferência de lista, ela está cobrando, né, manuseando valores, máquina de cartão, e ela está impulserando as pessoas. Só aí a gente tem 3 a 4 funções, né? Se eu falo para a pessoa, você só vai cobrar a entrada, tudo sobre os erros, né? O quanto fica aberto, às vezes, quando a gente só negocia aqui verbalmente e não se atenta a esses detalhes. Se eu falar, você vai cobrar a entrada, a pessoa que foi contratada pode muito bem falar que ela não vai conferir a lista, que ela não vai impulserar, porque ela não sabia que ela teria que fazer todas essas coisas. Por mais que seja de praxe, sempre que eu contrato pessoas para entrada de eventos, que são pessoas que já estão inseridas, elas sabem que isso envolve conferir lista, cobrar realmente, manusear os valores, registrar em sistema, botar a pulseirinha. Mas uma pessoa que não tem tanta experiência, ou que talvez a gente sempre tem que pensar que a gente tem a nossa dinâmica de trabalho, mas muitas vezes o profissional que a gente está contratando foi inserido numa outra dinâmica. Então é importante a gente ter muito registrado, deixar muito bem acertado esses detalhes, para a gente não ter problema depois, para que chegue lá o profissional não queira fazer, para que chegue lá o serviço seja feito porque ele sabe que é uma demanda. Enfim, são detalhes assim que fazem super a diferença no decorrer do trabalho. Eu acho que sobre contratação era um pouco disso. A dica do mailing, que eu acho que é importantíssimo. Contratou um profissional? Faz uma planilhinha sua. Pode ser uma planilha super básica, nome, serviço, empresa, valor, para você ter a referência, né, de qual foi o último valor cobrado, e contato, e-mail, telefone, né, WhatsApp. É super importante porque você gasta menos tempo na produção depois, porque você já vai ter, a gente chama de mailing, lista de contatos, enfim, porque você já tem um mailing ali separado para essas questões. E a lista e a dica do contrato que eu comentei, que eu acho que é super importante e ainda não é tão difundido, né? Mas que facilita horrores essa questão da contratação, porque antes a gente perdia muito tempo indo para cartório, sem falar nas taxas do cartório, né? Que você tem que pagar, acho que é R$3 mais ou menos, né? Para abrir uma firma, para abrir firma, e acho que 12, depende, tudo varia de cidade e estado, né? Mas R$12 para reconhecer firma. Isso em um contrato, R$20, basicamente vai dar quase R$20. Você faz a assinatura por mês, cerca de R$40, você consegue assinar, você consegue fazer o upload de vários contratos e ainda de uma maneira mais descomplicada, porque todo mundo vai assinar na sua casa mesmo e tem a mesma validade jurídica.
por hoje, eu planejei a gente vir até aqui. E aí, na semana que vem, eu já quero começar mostrando exemplos de planilhas, construindo as planilhas com vocês. Queria saber se alguém tem mais alguma coisa a acrescentar, se tem mais alguma dúvida, se ficou alguma parte que eu passei muito rápido. E, nossa, eu vi a mensagem aqui da Carla, que é real. O que é óbvio para a gente não é óbvio para os outros. Isso, inclusive, era um erro que eu cometia muito no meu início de carreira. Na minha cabeça, estava muito claro as questões, mas muitas vezes não tá para a pessoa, né? Enfim, vocês acham por hoje, assim, tem alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar? Como assim já acabou a aula hoje tão rápida? Passou rápido, né, gente? Vários assuntos chatos. Sim, muito conteúdo bom, assim, e daí a gente vai se empolgando e não sente o tempo passar. E isso com relação ao o que é óbvio para a gente, que não é óbvio para o outro, acontece recorrente, assim, né? Porque eu falo por mim, assim, a gente pouco lista o que a gente faz numa sequência de atividades, né? Então, quando tu vai contratar alguém, principalmente um contrato formal de boca, assim, é exatamente isso que tu falou, tu vai trabalhar na bilheteria do evento. Tá, automaticamente a pessoa vai entender que só vai cobrar, mas não, são várias funções que englobam aquilo ali e que realmente a gente tem que começar a trabalhar detalhes, assim, né? São coisas que vão aos pouquinhos, assim, que a gente vai se doutrinando. Eu gostei muito de tudo até agora. Obrigada. Imagina, eu que agradeço. É exatamente isso. E, gente, isso é normal. É uma falha, por assim dizer, né? Totalmente natural. Que acho que todo mundo que trabalha com isso já teve esses erros no início e já se perceberam nesse papel. Porque eu acho que quando a gente passa a olhar as funções com mais atenção, a gente, inclusive, consegue remunerar melhor, valorizar mais a função, você dá aquele feedback, você fala para a pessoa, nossa, arrasou, olha, você foi super bem nisso e naquilo. Por isso a importância desse detalhe, né? Porque por várias vezes a gente fala só trabalhar na bilheteria, não, a pessoa ali tem que ter várias aptidões, ela tem que ter uma boa comunicação, ela tem que recepcionar os clientes. A bilheteria de um evento parece que não, mas é um dos formatos mais importantes, é uma das tarefas ali mais importantes, porque é o primeiro rosto, é a primeira cara, é por quem o público vai ser recebido. Quais são as aptidões que eu procuro num profissional para estar ali? Comunicação, prestatividade, cordialidade, flexibilidade, porque muitas vezes a pessoa vai falar, olha, meu nome está na lista de desconto. Não tá. Eu não posso falar para o público, você está querendo me meter o calote? Ou tipo, olha, você está querendo me enganar? Não, você tem que ter toda a destreza ali para falar, não está, o valor vai ser esse, enfim. São várias funções envolvidas, né? E acho que quando a gente começa a detalhar, a gente entender essas questões, inclusive a gente passa a contratar melhor, porque a gente entende realmente qual é o perfil que precisa estar ali. Ou você entende que aquele profissional que está ali sempre com você realmente tem aquele perfil, faz aquilo muito bem e merece ser reconhecido por tal. E tanto de reconhecimento moral quanto de reconhecimento monetário, né? Que acho que é o principal. Para a próxima aula, eu quero que vocês me tragam, vocês podem usar esse tempinho agora no final para fazer, ou depois, mas eu quero que vocês me tragam duas coisinhas. Qual que é um modelinho de contratação que vocês costumam fazer, como vocês formalizam essa relação com quem vocês estão contratando, e se vocês tiverem, esse é mais opcional, se vocês tiverem ou se vocês ficarem confortáveis em criar, como seria para vocês uma planilha de orçamentos? Como que vocês fazem uma planilha de orçamento? Que aí a gente vai, no início da aula, dar uma passada por esses documentos, tanto para listar coisas legais, não de todo mundo, né? Senão vai ficar muito extenso, mas eu vou selecionar algumas que façam sentido, para dar exemplo, o famoso do's e don'ts, que a gente chama. Do's, pode ou fazer, don'ts, não fazer, não pode. Como eu comentei com vocês, eu estou usando algumas linguagens que não são aquele famoso, o brasileiro que usa inglês quando tem uma riqueza incrível no nosso vocabulário, mas só para vocês irem se familiarizando com alguns termos que às vezes são usados por algumas empresas, agências, enfim. Então, eu vou pegar essas planilhas que vocês me mandarem e esses e-mailzinhos para fazer o do's e os don'ts.
O que é legal, continue fazendo. O que não é legal, e também dá uma enriquecida aí. Como a nossa aula é no sábado, eu gostaria que vocês me mandassem até quinta-feira, para que eu tenha tempo na sexta-feira de dar essa olhada, analisar tudo, e juntar com o material que eu já tenho da aula, tá bem? Ok. E aí, acho que... Ô, Fê, Oi? eu queria falar, porque eu normalmente eu sou contratada, então assim, eu não faço essa parte de modelo de contratação. Então, assim, eu posso, vai ser compartilhado e analisado na próxima aula as planilhas das outras pessoas para a gente pegar, quem não tem experiência nisso? Claro, claro. Não, até por isso também, eu tô pegando algum modelinho, mas eu vou ensinar. A ideia é que a gente passe do zero. E se você quiser, ou Maria, se você quiser me passar também como você costuma mandar algum orçamento, ó, me convidaram para trabalhar. Como eu costumo mandar? Acho que vai ser bem legal também para a gente fazer esses dois lados. Tá, ótimo. Muito obrigada. Imagina. Acho que vai ser bem legal assim, essa próxima aula para a gente já ir mais para uma perspectiva prática de como fazer as coisas. Tá bem? E aí eu vou abrir o grupo lá para vocês me enviarem e-mail para certificar. Eu vou mandar por escrito lá, mas só para vocês saberem o que eu vou pedir. O e-mail de cada uma, nome completo. Quem tiver nome social, fica à vontade para me mandar o nome social. O certificado vai sair com nome social e ser enviado por e-mail. E eu vou mandar a pastinha para vocês subirem esses arquivos. Vai ser uma pastinha do Drive mesmo. Se alguém tiver dificuldade para subir coisa no Drive, pode me chamar no privado, pode mandar lá no grupo que a gente vai resolvendo. Por enquanto é isso, então. Muito obrigada, gente. Ótimo sábado. Nossa, Obrigada, Fernanda. Ótimo sábado para todo mundo. Maravilhoso o curso, obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Obrigada, até mais.